Nós vamos cantar essa canção novamente. Eu vou pedir para o Ministério do Louvor, no final, na conclusão da mensagem, para que a gente possa cantar essa canção novamente. Amém? Nós estamos felizes por poder estar aqui mais um domingo, para poder adorar ao Senhor. Depois de um encontro com Deus ontem, que foi maravilhoso, tremendo, sempre é bom, Como é gostoso, Sempre é bom ver as pessoas sendo edificadas na presença do Senhor Jesus. Aqueles que trabalham também, apesar do cansaço físico, são também preenchidos pelo gozo do Espírito, a alegria do Espírito, E saem daqui também felizes e alegres, contentes com o Senhor. Deus é bom em todo o tempo. Tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz nos alegra, é para o nosso bem. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Já foi lido esse texto no início do culto pelo presbítero Paulo Alexandre, mas eu queria que você abrisse lá no livro de Provérbios, Provérbios 19, vamos ler apenas o verso 21. Provérbios de Salomão, textos de sabedoria, capítulo 19, verso 21, diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vou repetir. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por poder estar aqui, Senhor. Quão bom é estar na tua presença, e mais específico, Senhor, aos domingos, quando nos reunimos coletivamente para adorar o Senhor, e podemos ter todo este ambiente, desde a abertura do culto, com a leitura da Tua Palavra, no momento em que oramos na campanha, intercedendo ao Senhor pelas enfermidades, os problemas dos irmãos, momento em que também temos a oportunidade de ofertar ao Senhor, e principalmente, Pai, quando, ó Deus, temos o momento da exposição da Tua Palavra, porque pela Tua Palavra, ó Deus, é gerada a fé nos nossos corações, a nossa alma, ó Deus, é edificada por ela, e temos a oportunidade de crescer no caráter, na semelhança de Cristo, crescer como homens e mulheres do Senhor, que o Senhor chamou e escolheu para que nós possamos testemunhar deste Evangelho maravilhoso, desta palavra maravilhosa, às pessoas que não te conhecem. É muito bom tudo isso aqui, Senhor, é muito bom, e eu diria que, como Pedro estava com Jesus, quando Jesus se transfigurou e desejou fazer uma barraca, uma cabana e ficar ali o resto da vida, bom seria, Senhor, e bom será. Esta é a nossa esperança, nós estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Renova a cada dia essa esperança no nosso coração e fortalece-nos até que este momento chegue, para que nós possamos permanecer na Tua presença, até que o Senhor nos chame para a Tua glória. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos, que Teu Espírito ilumine a nossa mente e coração para entender a Tua palavra nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Muito bom. Nem sempre os planos do coração do homem são concretizados. Alguns deles, Deus permite que o homem possa concretizá-los, e até mesmo Deus conduz, às vezes, o homem a planejar alguma coisa no seu coração, realizar isso que está no seu coração,
para que o próprio Deus seja glorificado nisto tudo. E os homens, a sociedade, a humanidade, nós vivemos basicamente, desafiados por 3 questões das nossas vidas. 3 questões, vamos dizer assim, principais, são as principais que conduzem o viver do ser humano. A primeira delas é uma questão de identidade, e o homem sempre procura buscar saber quem ele é, por isso ele pergunta quem eu sou. Uma segunda questão que o homem tenta responder e buscar desenvolver durante a sua vida alguma resposta é com relação à importância de si, e ele diz: eu tenho algum valor, E uma terceira questão que o homem também busca responder, achar resposta, é uma questão de impacto. Qual o meu lugar nesta vida? E para responder estas questões, nós temos, eu diria assim, duas possibilidades. Ou nós olhamos para a Bíblia e buscamos na palavra do Senhor a resposta a estas questões, ou nós vamos olhar para a humanidade, para o mundo, e buscar resposta a estas questões. E na grande maioria das pessoas, e todos os homens, vamos dizer assim, generalizando, exceto aqueles que foram salvos pelo Senhor e que vivem numa luta, todos os homens vão buscar a resposta a essas questões no próprio homem, ou na própria humanidade. E a partir disso, desenvolvem teorias, desenvolvem filosofias, desenvolvem ciências para poder buscar responder a estas 3 questões básicas da vida do ser humano. E quando olhamos e vemos o homem atrás das respostas a estas questões, nós olhamos para esse quadro. Eu imagino esse quadro pintado diante de mim, e os homens, a sociedade, os grupos sociais buscando resposta a essas 3 questões. A gente olha para o homem e fala assim: está faltando algo dentro de si, está faltando algo dentro deste homem que o preencha e que o satisfaça, e que ele possa encontrar nisto que lhe falta a resposta a estas coisas. E quando o homem busca no próprio homem resposta a essas questões, ele vai então, como eu disse, desenvolver filosofias, estudos, teorias, E aí o homem vai buscar encontrar nas coisas deste mundo, ou nas coisas materiais, a satisfação ou a resposta para essas coisas. E ele vai buscar então no dinheiro, vai buscar na profissão, vai buscar, quem sabe, no empreendimento, vai buscar na política, vai buscar na economia, na sociologia, na filosofia, as respostas a essas questões. E na realidade, não que a gente não vá encontrar parte das respostas a estas questões nessas coisas, mas o fato é que fora de um caminho bíblico, de um caminho onde a gente passe a meditar nas Escrituras e a partir das Escrituras construir a resposta a essas questões, nós nunca satisfaremos plenamente a resposta a essas questões. Existem coisas boas na vida, existem coisas boas no mundo. Vamos dizer assim, um bom peixe com maxixe, para quem é cuiabano, é gostoso, é um prato bom, na verdade. Fazer um curso de uma faculdade onde você estuda e pode desenvolver a sua profissão é bom, Há coisas boas no mundo, há coisas boas que foram criadas por Deus e que são de uso comum, como nós dizemos. Daí vem
teoria, na teologia da graça comum, a bondade comum de Deus a todos os homens, e que o homem pode então usufruir e a partir disso buscar encontrar as respostas a essas três questões. Mas somente vivendo plenamente em Deus, ou vivendo os propósitos de Deus para a vida do homem, é que o homem conseguirá satisfazer plenamente o seu coração e encontrar resposta a essas questões. Nós vemos isso na vida do próprio Jesus Cristo, né? Quando ele, depois de exercer o seu ministério, já prestes a ir para a sua prisão, martírio e depois morte, né? Ele, conversando com seus discípulos, lá no capítulo 13 de João, pouco antes de ser preso, há uma cena, e é interessante que João narra que o diabo já havia colocado no coração de Judas ali o desejo de trair Jesus, e Jesus, como Deus, conhecia também o coração de Judas, e ele pega uma toalha e ele começa antes do jantar a lavar os pés dos seus discípulos, e os discípulos falam para ele, Pedro essencialmente: Senhor, tu não vai lavar meus pés, né? É longe de mim, mestre, lavar os pés. E Jesus fala assim para ele: olha, eu vou sim lavar os pés, porque Pedro fala assim para ele: mas se o senhor for lavar os pés, não lave só os pés, lave o corpo todo. E Jesus diz para eles assim: olha, aquele que está limpo, você já está limpo, você não precisa lavar o corpo todo. Jesus estava dizendo assim para ele: você já conhece o Evangelho, você já conhece a palavra de Deus, você está limpo, você precisa lavar só o seu pé. Agora, porque você sujou o seu pé na caminhada, e eu vou lavar os pés. E Jesus lava os pés e diz assim, depois para ele, Jesus fala assim: olha, eu sendo mestre e Senhor, fiz isso com vocês. Agora que vocês sabem estas coisas, vocês serão felizes se vocês as praticarem. Veja que Jesus não ensinou para os discípulos uma coisa complexa, talvez estudar na melhor universidade de Jerusalém e se tornar um doutor, um pós-doutor. Jesus não falou para os seus discípulos que eles deveriam estudar nas escolas dos rabinos e se formar, se graduar como doutores da lei. Mas Jesus falou o seguinte, com aquele simples ato: eu estou cuidando de vocês, lavando os pés de vocês. E quando nós cuidamos das coisas simples e necessárias, uns cuidando uns dos outros, nós somos felizes. E às vezes nós estamos buscando, por vezes o homem vai buscar a satisfação, a pergunta de quem eu sou, eu tenho algum valor, ou qual o meu lugar na vida, nas coisas mais complexas da vida, em vez de buscar viver os propósitos simples de Deus, que Deus deixou revelado nas Escrituras, que Deus deixou revelado na palavra dele. Então, queridos, eu queria meditar com vocês, a respeito de propósitos do Senhor, de propósito de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa vivê-los e, vivendo-os, encontrar resposta a estas questões que por vezes passam na nossa mente. Às vezes passa na minha mente assim: será que eu tenho alguma importância? E às vezes nós, por exemplo, no relacionamento conjugal, não nos sentimos valorizados, ou não valorizamos o nosso cônjuge, porque nós estamos com o coração cheio de engano, achando que a satisfação do nosso cônjuge, por exemplo, é levar o nosso cônjuge para simplesmente almoçar nos melhores restaurantes da cidade, fazer as melhores viagens pelos lugares belos deste país,
enquanto nos falta, por exemplo, atenção dentro de casa. E aí nós achamos e temos um engano no coração, pensando que as coisas vão satisfazer aquilo que somente o que Deus nos revela na sua palavra pode satisfazer o coração do homem, que são coisas simples que eu gostaria de destacar aqui, propósitos simples que Deus deixou revelado na sua palavra, para que nós possamos viver e assim encontrar satisfação na vida cristã. Em primeiro lugar, queridos, o primeiro propósito que nós vemos na palavra de Deus revelado que o homem deve cumprir é que Cristo deve ser o centro da minha vida. Podemos começar perguntando: para quem nós vivemos? Em torno de quem você está construindo a sua vida? Podemos edificar a nossa vida, como eu já disse, em função de uma carreira, em função de uma família, em função de um esporte, em função de um projeto político, em função de um passatempo, em função do dinheiro, da diversão, do prazer, de muitas outras atividades, que são atividades até boas em si mesmo, mas são atividades que não fazem parte e não têm o foco principal e essencial que Deus deixou revelado para o homem. Nenhuma dessas atividades é tão forte para manter o homem satisfeito e salvar o homem, sem que a vida desse homem comece a desmoronar. Como nós podemos dizer isso? Porque nós vemos pessoas aí que tiveram uma carreira esportiva fabulosa e o final da sua vida foi um final triste. Nós vemos homens que são milionários e que o final da sua vida também foi um final trágico. Nós vemos pessoas que desenvolveram uma bela carreira política e que o final da sua vida também foi um final desastroso, porque nenhuma dessas coisas pode dar sustentação suficiente para a vida do homem, a não ser a presença de Deus. O homem é um ser vulnerável e dependente. Ele não tem vida em si mesmo para manter-se firme, escorado, autoconfiante. Ele sempre vai buscar fora de si. Por isso é que nós vemos os homens buscando os vícios. Por isso que nós vemos os homens buscando a prostituição, a bebedeira, a droga, que às vezes são elementos, pilares que os homens querem se sustentar para poder manter a sua posição ou a sua vida. Por isso que nós vemos, por exemplo, que ouvimos e lemos nas mídias que às vezes os apresentadores, os cantores, eles se drogam para comparecer diante do público, porque dentro dele há um medo, há um receio, há uma vergonha, e ele precisa então de um estimulante para poder enfrentar aquilo. Por quê? Porque o homem em si mesmo não pode manter-se em pé. Ele não basta a si mesmo, nem encontra sentido na vida alimentando-se dos deleites efêmeros dessa vida, deste mundo. O homem, queridos, depende de Deus e não encontra sentido para a sua jornada, a não ser que ele se volte para Deus. Por isso, Santo Agostinho, no seu livro Confissões, disse: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e nossa alma não encontrará repouso até que se volte para Ti. O homem tem uma alma aflita, tem uma alma sedenta por Deus, e enquanto este homem e esta alma não se voltar para Deus, ele não encontrará sentido em outra coisa. Se nós olharmos para a história de Israel, nós vamos ver a história dos reis,
ora um rei buscava o Senhor, ora o seu filho sucedia, afastava-se do Senhor, e isso era um ciclo dentro da história dos reis de Israel. E um rei chamado Asa, diz lá em 2 Crônicas, no verso 14, capítulo 14, do versículo 2 ao versículo 4, diz que ele, após suceder o seu pai, ele destruiu os altares de idolatria que havia naquele lugar em Judá. E diz o texto lá no versículo 2 o seguinte: ele fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor. Por quê? Porque ele obedeceu o mandato do Senhor, removeu os altares idólatras, vai dizer isso no verso 3, e lá no verso 4 ele diz o seguinte: ele ordenou ao povo que busque o quê? Ao Senhor. Então, querido, como disse Santo Agostinho, é certo que a nossa alma encontre o Senhor e busque ao Senhor. Enquanto isso não se realizar na nossa vida, tudo não terá sentido, nada será completo, nada será firme e consistente o suficiente para nos dar paz, tranquilidade e alegria. Por isso, o homem vive essa loucura. Casais se divorciam, filhos que não obedecem ao pai e se envolvem com coisas erradas, pai que não honram as suas famílias, os seus cônjuges, os seus filhos e se envolvem com em outros relacionamentos, homens que se envolvem com outros homens, mulheres que se envolvem com outras mulheres. É uma sociedade totalmente perdida, porque eles não têm buscado ao Senhor. Asa ordenou ao povo de Judá: busque ao Senhor. Na verdade, queridos, o que quiser que esteja no centro da nossa vida, isso será o nosso Deus. Por isso nós insistentemente pregamos e ensinamos nessa igreja que nós devemos ter Jesus Cristo como centro da nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele veio para o centro dela, o Espírito dele fora nos dado, ou nos é dado, e passa a habitar em nós, e então Cristo deve ser o centro da nossa vida. E nós precisamos manter Jesus no centro da nossa vida. Por isso que eu iniciei dizendo que o coração do homem vive buscando outras coisas, e nós precisamos domar o nosso coração e trazer o nosso coração, trazer a nossa mente para a centralidade de Cristo, para a centralidade do Evangelho, para que a gente possa buscar ao Senhor, porque o nosso coração é um coração rebelde, um coração obstinado que não quer buscar a Deus. Paulo, lá em Efésios, capítulo 3, no verso 17, ele diz o seguinte: ora para que Cristo se torne mais e mais presente no coração de vocês. Paulo estava orando para que aqueles irmãos tivessem cada dia mais sede por Jesus, cada dia mais desejo por viver a doutrina do Cristo vivo e ressurreto, aquilo que ele havia ensinado para aquela igreja, para que aquela igreja pudesse ter Jesus como centro da sua vida. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia revela-nos que nós devemos ter Jesus como centro da nossa vida. Este é o primeiro propósito que Deus estabeleceu na sua palavra, para que nós possamos adorá-lo. Ele é o nosso Senhor e nós devemos buscá-lo em tudo que nós fazemos. Pastor, como eu posso saber se Deus é o centro da minha vida, se Cristo é o centro da minha vida? Querido, eu diria que basicamente quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos a Deus, tudo ou toda a nossa vida, nós estamos colocando o Senhor como centro da nossa vida. Então, se eu vou fazer um negócio, eu oro antes. Se eu vou tomar uma decisão de trocar de emprego, eu oro antes.
Se eu vou tomar uma decisão, se eu faço ou não uma prova, um concurso, eu oro antes. Se eu vou sair de casa para o meu trabalho, eu oro antes. Antes de me alimentar, eu oro. Quando eu envolvo Deus em todas as coisas da minha vida, quando eu envolvo Deus nos planos que há no meu coração, e os faço e os apresento diante de Deus, e digo: Senhor, deve prevalecer nesse planejamento a tua vontade, não a minha vontade. Quando eu faço isso, Deus torna-se o centro da minha vida. E uma das evidências, ou um sinal que Deus não está fazendo, não é o centro da minha vida, talvez seja a preocupação. Quando eu me preocupo demais com as coisas e não confio em Deus, porque a preocupação, ela é certamente, ou talvez em algum momento, um sinal de oposição à confiança em Deus. Então, a preocupação pode ser uma advertência indicando que Deus está deixando de ser o centro da minha vida. Por isso Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, ele diz o seguinte: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo. Quando nós estamos preocupados demais com as coisas, isto pode ser uma evidência de que nós não estamos confiando em Deus. E Paulo nos adverte aqui: olha, ore, não estejam preocupados com coisa alguma. Pastor, quer dizer que eu devo então ser uma pessoa desocupada, despreocupada, não me preocupar com nada? Não é isso. Você deve sim se preocupar, você deve sim planejar a sua vida, você deve sim planejar a vida da sua família, dos seus filhos, mas esse planejamento tem que ser apresentado diante de Deus. Agora, quando essa preocupação é excessiva, a ponto de você não mais confiar que Deus irá abençoar ou dar um bom seguimento ao seu planejamento, à sua vida, isso é um sinal que você está perdendo a confiança em Deus e que Cristo está deixando de ser o centro da sua vida. Então, queridos, o primeiro propósito que Deus revela-nos na tua palavra é que nós devemos colocar Cristo como centro da nossa vida. Quando nós fazemos isso, talvez a gente possa começar a ter a resposta à pergunta de quem eu sou, porque nós olhamos pela palavra que Deus é o nosso Criador e que nós somos a sua criatura, que nós somos criatura do Deus vivo, e a partir disso estabelece-se então uma relação de cuidado, de zelo do Criador para com a criatura, a ponto do Criador enviar o seu Filho para morrer numa cruz para nos salvar. E aí eu começo a perceber quem eu sou. Eu sou uma criatura de Deus, amado por Deus, a ponto de ter sido salvo pela morte do Filho de Deus, pelo sangue derramado do Filho de Deus, a ponto de Deus vir a este mundo por causa de mim. E aí eu começo a sentir também importância e começo a ter resposta para a segunda pergunta: será que eu tenho algum valor? Em segundo lugar, queridos, além de Cristo ser o centro da nossa vida, nós devemos buscar desenvolver o caráter de Cristo. A Bíblia nos ensina que isso deve ser uma prática da vida do cristão. O cristão deve buscar se assemelhar a Jesus. E quando nós desenvolvemos o caráter de Cristo nas nossas vidas,
isso vai nos ajudar a definir que tipo de pessoa nós somos. Porque Deus está interessado em quem você é e não naquilo que você faz. Nós já ouvimos isso diversas vezes aqui neste púlpito. Assim, nós podemos, por exemplo, começar a desenvolver o caráter de Cristo, porque alguém poderia perguntar assim: pastor, mas qual que é o caráter de Cristo? Como que é isso? O caráter de Cristo está revelado em toda a sua palavra, mas pegando apenas um exemplo, nós poderíamos fazer um exercício prático e olhar para Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23, onde está registrado o fruto do Espírito Santo de Deus, que diz lá: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí Paulo vai dizer: e quanto essas coisas não há lei. E eu poderia olhar para este versículo, para essas características, ou para este fruto, para as características do fruto do Espírito, e começar a dizer: será que em minha vida existe amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade? Poderia olhar para essa lista e pensar assim: em que eu preciso melhorar? Será que nós já fizemos isso alguma vez na nossa vida? Porque nós nos sentamos para pensar assim: eu preciso terminar essa graduação, eu preciso agora fazer essa pós-graduação, eu preciso agora fazer este curso, eu preciso agora melhorar vou pegar lá para os profissionais de tecnologia, como eu preciso agora aprender essa ferramenta tecnológica, eu preciso aprender essa técnica de comunicação, eu preciso aprender a técnica de gestão, eu preciso aprender nisso. Será que eu já olhei para essa lista e pensei assim: eu preciso aprender a ser mais paciente? E aí eu faço um planejamento para desenvolver a paciência na minha vida? Será que eu já olhei para essa lista de Gálatas 5:22 e digo assim: eu preciso amar mais? E aí eu desenvolvo ações e um plano de ação, um planejamento com atividades, datas de cumprimento, indicadores, para cada uma daquelas atividades, para que eu possa alcançar mais amor e desenvolver mais amor na minha vida. Desenvolver o caráter de Cristo é nos tornarmos igual a Cristo, e aqui tem uma lista das características do Senhor. Se nós olhássemos para Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, nós não vamos ler, nós temos lá também uma outra lista das características daquele homem que exerce também o caráter, eu tenho o caráter de Cristo. Nós poderíamos olhar para lá também e fazer a mesma coisa, Será que eu sou misericordioso? O que é misericórdia? E o que eu devo fazer para me tornar uma pessoa misericordiosa? Quais são as ações? Em quanto tempo eu vou realizar cada uma dessas ações? O fato é que nós temos essa proposta para a nossa vida, além de nos parecermos, além de colocar Cristo como centro da nossa vida, a palavra de Deus nos ensina a nos tornarmos semelhante a Cristo. Pedro escreveu algo sobre o amadurecimento do caráter cristão, lá na sua segunda carta, no capítulo 1, do verso 5 ao verso 8, dizendo o seguinte: portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa, amor generoso, cada dimensão interagindo com as demais. Pedro está dizendo que a igreja deveria se envolver com isso, se ocupar com desenvolver essas características. Paulo, orientando Timóteo sobre o seu caráter, ele diz o seguinte:
capítulo 4, verso 16 da primeira carta de Paulo aos Timóteo: Timóteo, cuide muito bem do seu caráter e do seu ensino, não se deixe distrair, simplesmente persista. Paulo estava preocupado que o pastor Timóteo desenvolvesse um caráter semelhante ao caráter de Cristo, e disse para ele: se aplique nisso, porque nós nos aplicamos em desenvolver tantas outras habilidades, mas não nos aplicamos em desenvolver o caráter de Cristo nas nossas vidas. E nós teremos agora, por exemplo, e não nos falta nesta igreja, é capacitação para desenvolvermos as disciplinas espirituais, desenvolvermos o caráter de Cristo, desenvolvermos as habilidades espirituais que Deus tem nos dado. Teremos agora, no próximo final de semana, o curso de dons e ministérios. Se alguém tem dúvida, participe, se envolva. Se alguém não tem dúvida, também participe, cresça mais ainda no conhecimento para melhor servir ao Senhor. Então, além de ter Cristo como centro da nossa vida, somos desafiados, e o propósito de Deus é nos tornarmos semelhantes a Cristo. E o terceiro propósito revelado pela palavra de Deus, para que nós possamos encontrar resposta àquelas perguntas iniciais: quem sou eu, qual a minha importância e qual é o meu legado? O terceiro propósito é servir ao próximo. Essa questão está relacionada àquilo que fazemos. A Bíblia nos ensina que quando nos convertemos a Cristo, fazemos parte do seu corpo. Somos parte do corpo de Cristo. Qual é a sua parte? Qual a minha parte neste corpo? A questão é, olhando para você, para a sua capacidade, para o seu coração, para o seu nível espiritual, com os seus recursos, com as suas habilidades, na área de formação que você tem, qual papel eu poderia exercer mais adequadamente na igreja, no corpo de Cristo? Existe algum grupo ou ministério específico que eu possa servir com a minha formação? O próprio Cristo deixou muito claro que seus discípulos devem servir um ao outro. Quando lá no cenáculo, João capítulo 13, a gente já leu o verso 17, Jesus pegou uma toalha, lavou o pé dos seus discípulos e falou para eles: olha, vocês serão felizes quando vocês praticarem aquilo que eu vos ensinei. Paulo lista 2 benefícios, pelo menos, do serviço cristão, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 9, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, no verso 12, quando ele diz o seguinte: isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão. Paulo estava dizendo à igreja que estava recebendo as ofertas de Coríntios, não somente estava sendo beneficiada com a oferta, quem sabe de mantimento ou oferta em espécie, mas também estava sendo um estímulo para que eles pudessem desenvolver a oração. Serviço leva o povo de Deus a crescer, devo servir ao próximo. Não precisamos nos preocupar, quando a gente fala em serviço, a gente pode pensar assim: pastor, mas tem, por exemplo, vamos pegar a casa de órfão, tem muitos órfãos, eu não vou dar conta de cuidar de todos os órfãos. É verdade, e nós não devemos fazer todo o serviço, mas se nós fizermos um serviço, e aí esse exemplo específico, não vou cuidar de todos os órfãos, mas se eu cuidar de um órfão, um só que seja, eu já estou fazendo para o Senhor. Quando Jesus estava falando a respeito disso, também ensinando os seus discípulos, ele falou assim: olha, quando você serve um copo de água a um desses pequeninos, quando você dá um prato de comida, quando você faz uma visita a um desses necessitados, vocês estão fazendo a mim. Você não precisa querer visitar todos os leitos de um hospital. Visite um,
ore com aquela pessoa, seja um instrumento de Deus para abençoar aquela pessoa, você já vai estar fazendo para o Senhor. Então nós podemos escolher alguém para servir melhor, e assim reproduzir o que Cristo fez, o que Cristo nos ensinou, e o que Ele deixou designado para nós, conforme em João capítulo 15, verso 16, Jesus mesmo disse: eu vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes frutos, e para que o vosso fruto permaneça. Então servir ao outro também nos ajuda a responder aquelas perguntas: quem eu sou? Qual a minha importância? E qual o meu lugar nesta vida? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e os propósitos de Deus revelados para nós, nós vamos encontrar respostas que o mundo aí fora não as tem. Por quê? Porque eles não olham para a palavra de Deus. Em quarto e último lugar, queridos, eu queria destacar aqui que a palavra de Deus também revela-nos que nós não só devemos ter Cristo como centro da nossa vida, nós não somente devemos adquirir e desenvolver o caráter de Cristo, não somente servir ao outro, mas nós devemos também viver o quê? Em comunidade. E isso nos leva à questão da comunhão, da tribo. Qual a minha tribo? Qual a sua tribo? Você está vivendo na igreja de Cristo. E qual a sua tribo? Tem gente que está vivendo aqui na igreja, não estou falando desta igreja, mas na igreja de Cristo, mas a tribo dele, me permita dizer, é o mundo. A tribo dele é lá fora, é o grupo de pagode, é o grupo de rock. A tribo dele é a turma lá de fora. Qual a sua tribo? Com quem você tem se relacionado dentro da sua igreja? Como que nós vamos demonstrar o cuidado com o irmão, com a família de Deus, se nós não vivemos com ele, com ela? Fala para mim. Lá na sua casa, os seus filhos, se eles não conviverem um com o outro, se não se ocuparem, se preocuparem, brigar, né? Porque irmão briga, né? Filho briga um com o outro, mas isso faz parte, né? Do crescimento deles e faz parte do cuidado, porque às vezes um está brigando com o outro por causa do cuidado, às vezes também não é, mas isso faz parte. Se não houver isso, como que eles viverão como família? Qual será a ligação nossa com a família de Deus se nós não vivermos os mandamentos recíprocos do Senhor dentro da casa do Senhor, dentro da família do Senhor? A Bíblia nos ensina que à medida que as pessoas iam se convertendo a Cristo, leia isso lá em Atos, elas iam se reunindo e elas começavam a participar da vida comum uns dos outros, e eles viviam em comunidade, oravam juntos, estudavam a palavra de Deus juntos, comiam juntos, partilhavam os seus recursos uns com os outros. E diz a palavra do Senhor que a igreja crescia, porque os irmãos viviam daquela maneira. Eles iam se reunindo, formando comunidades cristãs, vivendo tudo em comum. Atos capítulo 2 nos revela isso. Dessa forma, queridos, nós precisamos amadurecer a nossa fé, estreitar o nosso relacionamento, crescer em amor uns pelos outros, a ponto de se sacrificar pelo outro. Como assim, pastor? É verdade. A ponto de se sacrificar um pelo outro.
Não foi assim que Cristo fez com você? Por você? Comigo? O que Jesus fez? Ficou lá no trono dele de glória? Não. Deus se tornou homem e habitou entre nós. Foi à cruz, morreu para me salvar, para te salvar. Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Paulo falou isso em Efésios capítulo 5, no contexto das orientações conjugais. Ele foi e falou isso. Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela. Nesta nossa igreja, nós temos priorizado isso também. Nós temos, por exemplo, oportunizado através dos PGs, os pequenos grupos na igreja, a comunhão entre os irmãos, o momento em que você pode conversar mais intimamente com seu irmão e com a sua irmã, para saber da vida dele, dela, para saber como é que está o coração dele ou dela, para orar junto com ele ou com ela. Um momento em que você também senta com seu irmão para estudar a palavra juntos, é verdade, mas também para discipularmos uns aos outros e para vivermos os mandamentos recíprocos uns com os outros, exortar um ao outro, orientar biblicamente um ao outro, aconselhar um ao outro. Porque, queridos, se nós não fizermos isso entre família cristã, com quem você vai fazer? Você vai pegar conselho com a pessoa que não conhece Deus lá fora? Você vai buscar a orientação com uma pessoa que não conhece Jesus, que não sabe quem é o Deus Criador dos céus e da terra, que não tem a visão e a mentalidade cristã? Nós precisamos nos comprometer com aquilo que a Bíblia nos revela, irmãos. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Devemos desenvolver o caráter de Cristo nas nossas vidas. Devemos servir uns aos outros, vivendo em comunidade. E aí o desafio é justamente para que você, que não tem vivido isso ainda, que você busque viver, para que você possa encontrar a resposta a essas coisas. Por isso talvez nós estamos vendo tantos cristãos abandonarem a sua igreja, a ponto de, como o pastor Gleidson tem dito aqui, a igreja precisa ser evangelizada. A igreja precisa ser, de novo, pregar Jesus para a igreja, para que a igreja se converta a Jesus Cristo novamente, para que Jesus venha a ser o centro da vida dessa pessoa, para que essa pessoa tenha alegria no espírito de orar, de ler a palavra, de comungar, de viver juntos, de servir ao outro, de buscar a santificação para a sua vida, buscando desenvolver o caráter de Cristo na sua vida. Por isso nós temos visto tantos crentes descrentes. Nunca se viu na igreja brasileira tantos crentes descrentes. Quando nós vamos evangelizar as pessoas, elas são lá pessoas descrentes, mas que estão na igreja. Melanie, professora, minha esposa no FMT, tem vários alunos lá, alunas, crente, descrente. Eu queria convidar o grupo de louvor para vir à frente, o ministério, e passar a concluir essa meditação dizendo o seguinte: talvez alguns de nós estejamos perguntando: e qual a vontade de Deus para o meu emprego, para o meu casamento? Porque eu quero casar, pastor, eu sou novo, sou nova, quero casar, eu preciso de um marido, de uma esposa. Onde eu vou viver? Qual faculdade eu vou fazer? Qual curso eu vou fazer?
De verdade, essas questões são secundárias. São questões periféricas. E é muito provável que, se você está fazendo um curso de direito, né, Lore? Cadê Lore? Ali. Isso esteja de acordo com a vontade de Deus, e eu creio que está, para a sua vida. Mas a questão, o que mais importa é cumprir os propósitos de Deus, os propósitos eternos, porque Deus está preocupado com quem nós somos e não com aquilo que nós fazemos. A despeito de onde você vive ou vai viver, trabalha ou vai trabalhar, ou com quem você já é casado ou vai se casar, essas decisões devem apoiar o propósito ou os propósitos eternos de Deus. De novo, Cristo como centro da nossa vida, desenvolver o caráter cristão na sua vida, servir ao próximo e viver em comum unidade na igreja. Por isso, o escritor de Provérbios disse que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Concentre-se no propósito de Deus para a sua vida, não em seus planos. Uma vez que os propósitos de Deus são eternos, mas os seus planos não, são transitórios. O salmista diz no Salmo 33, verso 11: o que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. Paulo, em meio às lutas, dificuldades, sofrimento, prisões, enfermidades, disse o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4: o nosso propósito não é agradar pessoas, mas a Deus. Você está vivendo para agradar a quem? Tem gente que está vivendo, irmãos, para agradar o cachorrinho. De verdade. Eu conheço pessoas que estão gastando 8, 9 mil reais por mês com um cachorrinho. De verdade, irmãos, é um absurdo isso. 8, 9 mil reais alimentaria, 8, 9 mil reais vão dar 8 mil reais, 4 mil dólares, vai alimentar umas 40 crianças lá no projeto, ou mais lá no projeto do pastor Pravin na Índia. E a pessoa está gastando esse dinheiro num cachorro. Não devo gastar dinheiro no cachorro? Gasta, pode gastar, querido, não tem problema não, eu acho que pode gastar, só não pode ser em demasia, em exagero. O cachorro se tornou mais importante do que o ser humano. A pessoa diz assim: eu prefiro ter um animal do que ter um marido, eu prefiro ter um animal do que ter um filho. Isso é um desumano. Essa pessoa não é humana. Um dia Deus irá analisar nossas respostas às questões da vida. Você pôs Jesus no centro da sua vida? Você desenvolveu o seu caráter? Você dedicou sua vida a servir os outros? Você comunicou a mensagem do Senhor e cumpriu a missão que Ele lhe deu? Eu vos escolhi e designei para irdes e para dar fruto, e que o vosso fruto permaneça. Você amou e fez parte da família de Deus? Ou você está vivendo apartado da família de Deus? A família de Deus é a igreja, querido. A família de Deus é a igreja. A família de Deus não é a Rede Globo. A família de Deus não é o partido político. A família de Deus não é a sociedade. A família de Deus não é as organizações aí fora. A família de Deus é a igreja de Jesus Cristo, comprada e lavada pelo seu sangue.
Essas questões últimas aqui são questões relevantes, e Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 13, para finalizar: o nosso objetivo, ele está falando assim dos apóstolos, falando para a igreja, é estar à altura do plano de Deus para nós. Qual o seu objetivo de vida como filho de Deus, como pessoa salva por Jesus Cristo? Coloque-se em pé, vamos cantar ao Senhor. Feche os seus olhos enquanto essa canção é ministrada. lugar é do Senhor.
coração egoísta, o nosso coração orgulhoso, nosso coração cheio de vaidade. Às vezes, ó Deus, por vezes não permite que o Senhor continue reinando lá. Um dia nós nos rendemos a Ti, entregamos a nossa vida para Jesus e dissemos: reina no meu coração, Senhor. Por vezes, ó Pai, decorridos os anos, decorridos os dias, decorridos, Senhor, as situações das nossas vidas, o nosso coração afastou-se de Ti. Mas nessa noite, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós possamos, ó Deus, abrir, ó Deus, a nossa vida e o nosso coração para que o Teu Espírito Santo, habitando em nós, coloque Jesus, coloque o Senhor como centro da nossa vida, e que nós possamos redirecionar, ó Deus, a nossa vida, o nosso caminho, a nossa profissão, o nosso lar, a educação dos nossos filhos, a criação dos nossos netos, ó Deus amado, centrados no Senhor, orientar, ó Deus, os nossos filhos, as nossas famílias, orientar, ó Deus, os nossos colegas de trabalho, evangelizá-los, ó Deus, para que eles também possam conhecer a Jesus. Pai, que nós possamos buscar desenvolver o caráter de Cristo nas nossas vidas. Inclusive, Senhor, quando nós exercitamos o serviço em comunidade, também temos a oportunidade de desenvolver o caráter de Cristo em nós. Ajuda-nos a fazer isso. Ajuda-nos a fazer isso em comunidade. Ó Deus, primeiro com os domésticos da fé, como diz Paulo, ó Senhor, com a igreja do Senhor, cuidando uns dos outros, mas que nós também como igreja possamos cuidar com aqueles de fora, Pai. Nos ajude, Senhor, a estar neste lugar, como cantamos, um lugar de descanso, mas um lugar também de crescimento, um lugar de aperfeiçoamento, um lugar, ó Deus, de capacitação espiritual que cada crente deve ter no Senhor para te servir melhor. Porque às vezes estamos buscando significado de vida, estamos buscando importância, estamos buscando até mesmo representatividade, ou Deus, colocação, reconhecimento lá fora, baseado, Senhor, quem sabe nas nossas propriedades, posses, títulos, conhecimento, enquanto na realidade o que Tu queres é ser o centro da nossa vida, e simplesmente Tu queres que eu lave o pé do meu irmão, como Jesus fez com seus discípulos. Pai, ensina-nos a viver de maneira simples, cristã, verdadeira, genuína, para que a graça do Senhor, para que o amor do Senhor seja manifestado em nós e através de nós. Eu oro, Pai, por mim, oro pela minha igreja, pelos nossos irmãos, por todos que estão aqui, também por aqueles que não puderam estar neste culto, mas que toda esta igreja aprenda a viver desta maneira, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.
essa semana, a partir de amanhã, nós colocamos no boletim, dia 14 ao 18, nós estamos na oração matutina, na sua casa mesmo, e você pode escolher entre o horário de 5h30 às 6h30 da manhã, orarmos pelos motivos que temos apresentado na igreja. Dia 16 de novembro, nós vamos realizar o último batismo do ano. Aqueles que desejam se batizar precisam fazer a classe novos membros, e essa classe nós vamos fazer, começa no próximo domingo, e será a última classe do ano, classe novos membros. Tanto aqueles que desejam ser membros da igreja, que vêm de outra igreja, precisam também fazer a classe novos membros, e aqueles que vão batizar. Então, dia 16, domingo, 16 de novembro, nós vamos realizar o último batismo do ano. Depois de ouvindo, na verdade, aqui a pregação do pastor Cirano sobre a importância de vivermos uma vida com significado, me lembrei do Albert Schweitzer. Ele é famoso por uma frase que diz: não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei: os únicos dentre vocês que serão realmente felizes são os que procurarem e encontrarem um meio de servir. O Albert Schweitzer foi um alemão que nasceu no final do século XIX e faleceu por volta da década de 50, e ele era um cristão, médico, filósofo, organista, um dos maiores intérpretes das obras de Sebastian Bach, e também construtor de órgãos musicais, né? E é uma pessoa que trata disso exatamente com base naquilo que Jesus falou aqui no Evangelho de João, capítulo 13. Vocês serão felizes se fizerem isso, se vocês lavarem os pés uns dos outros, ou seja, se vocês servirem. Tenho certeza que, como cristão que o Albert Schweitzer era, ele estava inspirado no exemplo de Jesus, da bacia e da toalha, do serviço. E ele não apenas trabalhou esse conceito do serviço ao próximo como um segredo da felicidade de uma maneira conceitual, mas prática. Uma vida a serviço do próximo. Tinha uma vida muito bem sucedida, formou-se na Universidade de Estrasburgo, interior da França, a mesma universidade que João Calvino estudou, uma universidade renomadíssima em toda a Europa. Era professor, se tornou dessa universidade, professor dessa universidade, depois na mesma universidade que ele estudou, já era doutor, formado em filosofia, e ele decidiu, depois de 5, 6 anos como professor na Universidade de Estrasburgo, ir para a África, para o interior da África, para uma pequena cidade no interior do Gabão, servir como médico. Abandonou toda uma carreira renomada na Europa para assistir as pessoas na África e pregar o Evangelho. Ao mesmo tempo, ele atendia 40 pessoas por dia, cuidava de 40 doentes por dia, e construiu hospitais na África, lá no Gabão. Quando surgiu a Segunda Guerra Mundial, ele foi obrigado a voltar para a Alemanha e ficou no campo de concentração, preso, até terminar a Primeira Guerra Mundial, melhor dizendo, né? Até terminar a Primeira Guerra Mundial. E ele, depois que ele passa aquele período ali preso, né,
a família dele muito importante na Alemanha e na França. Inclusive ele era primo do famoso filósofo ateu chamado Jean-Paul Sartre. Mas o propósito dele não terminou. Ele saiu da prisão lá na Primeira Guerra Mundial e voltou para a África. Continuou o trabalho humanitário, pregando o Evangelho como médicos, e muita gente na Europa, especialmente da França e da Alemanha, resolveram ajudar ele nesse trabalho na África, no Gabão, ampliando o trabalho, a assistência do hospital, e morreu em 1952, e o seu coração foi sepultado no Gabão. Me faz lembrar de uma outra pessoa, David Livingstone, um inglês, expedicionário, dedicou a sua vida para a obra de Deus, na África também, e quando morreu, o seu coração foi sepultado na África. A mensagem era essa: quando o coração da pessoa na África é sepultado ali, significa que o coração daquela pessoa está ali. Embora fossem europeus renomados, né? Isso nos faz pensar nisso, né, irmãos? De não vivermos uma vida centrada em nós. Mas o cristão não tem o direito de viver uma vida centrada em si. Você só tem o direito de viver uma vida centrada em você se você não for um cristão. Aí justifica. Agora, se você diz que é um cristão e continua vivendo uma vida centrada em você, você não é cristão. Sinto muito, mas você não é cristão. Paulo, escrevendo na sua segunda epístola aos Coríntios, ele diz: Cristo morreu por nós, morreu e ressuscitou por nós, para que agora vivamos não para nós mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Quando a gente se torna cristão, a gente não vive mais para si, mas para Cristo e para o próximo. E isso resume os dois mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Depois daí, a gente vai conversar sobre o cristianismo. Depois daí. Do contrário, nós podemos ser religiosos, menos cristãos. Vamos colocar em pé, vamos orar. Porque às vezes as pessoas, eu vejo como pastor nessa cidade há 10 anos, as pessoas estão tão ocupadas e absortas em seus trabalhos profissionais, que elas dizem assim: eu não tenho tempo para trabalhar, para servir as pessoas, né? E às vezes as pessoas estão tão absortas em seus propósitos, em seus objetivos, que elas não têm tempo para parar para servir as pessoas, nem para orar, né? E às vezes as pessoas pensam assim: eu vou perder muita coisa, né? Perder muito tempo ajudando as pessoas. E às vezes a gente não tem o nível de relevância, né? Não está perdendo tanta coisa, não tem tanta coisa para deixar, para renunciar, como uma pessoa como Albert Schweitzer, né? Um europeu, alemão, médico, filósofo, podia ter ganhado muito dinheiro, ser um bilionário, magnata, como a família Rockefeller nos Estados Unidos, mas ele abriu mão para servir o próximo. E eu não tenho dúvida de que o cristianismo dele, o coração dele, influenciou nessa decisão. Então a gente precisa pensar: que tipo de cristianismo nós estamos vivendo, que não está influenciando nas nossas decisões de servir a Deus e servir ao próximo.
Queria que você fechasse seus olhos e orasse sobre isso. Ou você vai viver uma vida centrada em Cristo ou centrada em você. Você escolhe. O que você quer? Aquele que amar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhará a sua vida. Senhor, muito obrigado por esta palavra nesta noite. Te louvamos pelo privilégio de ouvir as tuas palavras. Muito obrigado mesmo, Senhor. Que tu possas fazer calar no nosso coração a tua palavra. Que não sejamos ouvintes esquecidos, como a tua palavra mesmo nos adverte. Que não sejamos pessoas que se olham no espelho nesta noite, ao sermos confrontados com a tua palavra, sermos impactados neste momento, mas de repente sairmos daqui e vivermos a nossa vida centrada em nós e não tomarmos uma atitude na nossa vida, não mudarmos as nossas prioridades, não estabelecermos objetivos que sejam do teu reino e para a tua glória. Que o teu Espírito Santo possa agir no coração de homens e mulheres que vieram a este culto, acima de tudo porque o Senhor os trouxe, e essa palavra foi para cada um de nós aqui presentes, e que nós possamos aplicá-la no nosso coração, que ela se transforme em sangue e carne em nossas vidas, como Jesus disse. Ó Deus, que saiamos daqui com esse objetivo e entendendo quem nós somos, qual o nosso valor e o que viemos fazer neste mundo. Espero, Senhor, que as pessoas que têm ouvido a tua palavra dominicalmente nesta igreja não tenham dúvida sobre isso e que provem isso vivendo uma vida para o Senhor e para o próximo, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a paz de Deus, que o amor de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam com vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Está encerrado. Abraço o seu irmão. Desejo uma boa semana.
dançarei, porque tu és bom, dançarei, porque tu és bom, gritarei, porque tu és bom pra mim, dançarei, porque tu és bom, dançarei, porque tu és bom, gritarei, porque tu és bom pra mim, Com meu coração eu proclamarei que tu és bom. Eu me lembrarei, tu és bom, tu és bom.
delícia.